Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltando-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesta sagrada liturgia, nós pudemos observar, na primeira leitura tirada do livro dos Reis, o chamado do profeta Eliseu para servir o Senhor. E nós vimos ali a disponibilidade e a decisão do profeta de largar tudo e servir o reino de Deus. Isso foi manifesto quando ele imediatamente deixou a sua ferramenta de trabalho, o seu arado, matou os 2 bois aos quais ele conduzia. Nós ouvimos que ele conduzia na última fileira e que eram 12 fileiras de bois. Então a 12ª fileira foi desfeita para se fazer alimento, e ele alimentou os seus familiares e amigos em despedida. E ainda, para que fosse assada a carne, usou a madeira do arado. Nós vamos ver esse significado também lá no meio dessa reflexão, quando falarmos do Evangelho do Senhor, que lembra desta passagem e também diz isto para dizer que aquele que não está decidido a servir o reino, não está pronto, não está apto para servir o reino de Deus. Nós vimos ainda o gesto do profeta Elias. Elias joga o seu manto sobre Eliseu. Essa atitude significa como que uma transmissão do próprio espírito profético de Elias para que continuasse a obra do Senhor. E olhem, meus irmãos, que esses fatos se passaram há 900 anos antes da vinda do Senhor. Século 9 antes de Cristo, ocorreu o exercício do ministério profético de Elias. E nós devemos muito aprender com isso. Nós, para fazermos a ligação dessas leituras, ouvimos um maravilhoso salmo, que uma das suas estrofes nos diz: Eis porque o meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. Olha, meus irmãos, aquele que entra para o serviço do Senhor e a Ele com fidelidade se entrega, só pode se sentir assim, repleto de alegria. Por isso o salmista também diz que o Senhor é aquele nosso refúgio, é aonde nós devemos buscar a verdadeira e a única segurança. E nós vamos caminhando, já que hoje nós somos chamados nessa novena
a refletir sobre dois temas das obras de misericórdia, uma corporal e outra espiritual. A corporal é a de dar assistência aos enfermos, e nós vamos ver isso na segunda leitura, já anunciado por Paulo, que falando aos Gálatas, vai dizer da liberdade que Cristo nos dá para os seus seguidores. Ele diz, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Aí nós precisamos fazer uma reflexão. Olha, liberdade, meus irmãos, é o mais precioso dos presentes que Deus nos deu. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Ele nos deu a livre escolha de atitudes, o chamado pela igreja o livre-arbítrio. Então, nós, como seus seguidores, devemos fazer bom uso dessa liberdade, porque o mau uso dela gera consequências. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos tomar posse desse dom, sim. Maravilhoso que Deus nos deu, mas sabermos que ele implica numa grande responsabilidade. E o apóstolo vai dizer ainda, na carta aos Gálatas, e ele diz também a nós hoje, fazei-vos servos uns aos outros pela caridade. Nós sabemos que a caridade, principalmente quando usada por Paulo, nos seus ensinamentos, nas suas cartas, é sinônimo de amor. E aí que entra o tema da assistência aos enfermos. Se alguém conhece algum enfermo, ou amigo, e principalmente se for um da casa, um familiar, a gente deve tratar ele com toda a caridade, com todo o amor, com toda a paciência. É claro que nós não devemos carregar no colo quem pode andar, mas um enfermo que está impossibilitado de andar, nós temos que carregar. Que está impossibilitado de se banhar, nós temos que dar banho. Se ele precisa que seja feita a sua higiene, olha, é o amor cristão, nós limpá-lo, nós limparmos ele, com amor, com paciência, e ter a plena certeza de que nós estamos diante da imagem e semelhança de Deus, que está presente em cada um de nós, que por seu infinito amor fomos criados. Então, meus irmãos, é muito importante a gente observar essa passagem que Paulo fala aos Gálatas, e ele continua dizendo, como que dando passos nesse ensinamento, para a gente amar o outro, como o mandamento do Senhor nos ensina, com um amor grande, total, o mesmo amor que eu sinto por mim, eu devo amar o meu próximo, é a regra de ouro, não é? Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. É isso que Paulo está dizendo, palavras do próprio Cristo. Então não percamos a oportunidade, e eu penso que a palavra boa é essa mesmo, oportunidade. Quando nos depararmos com algum enfermo, com algum doente, nos doemos a ele, gastemos o nosso tempo e até o nosso dinheiro, para dar a ele toda a assistência. É isso que diz essa obra de misericórdia. Olha, meus irmãos, um grande exemplo que nós temos na Sagrada Escritura é aquela passagem que todos nós conhecemos, do bom samaritano. Passou muita gente boa perto daquele que estava necessitando de auxílio, que estava caído, que estava ferido. E até sacerdote passou por lá, não é? Mas todos passaram adiante. Ninguém quis se comprometer, mas teve um samaritano que passou, pegou ele, colocou no lombo do seu animal, levou até uma hospedaria, cuidou dele, e quando não podia fisicamente estar mais presente, delegou cuidados à dona daquela hospedaria e deixou o pagamento adiantado. E disse que se desse mais gastos, na sua volta restituiria aquilo que ainda faltava. Isso muito nos ensina nessa reflexão de hoje, dessa obra de misericórdia corporal, que é dar assistência aos enfermos. Então peçamos a Deus essa graça, da gente, se não fazemos ainda, de hoje por diante a gente passar a nos dedicar com total amor, com total caridade a todo e qualquer enfermo com o qual nós tivermos contato. E assim nós chegamos no Evangelho de Jesus.
O Evangelho de Jesus vem para nos apontar o caminho do céu, como em todos os outros. Mas hoje ele vai enfatizar que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para dar a vida aos homens. Ele veio para nos salvar. E aí Jesus, como fazendo aquela reflexão que eu disse no início, quando fala da adesão ao reino, já que nós ouvimos que ele teve 3 propostas de seguidores. E olha que a sabedoria infinita de Jesus, a um ele disse: não, você não vai atrás de mim não, você vai servir na comunidade, é melhor que você fique. E a outro que não pediu, ele disse: e você, vem e segue-me. E ao outro que pediu para ir em casa se despedir, ele disse: não, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino do céu, não está preparado, não está pronto. Então, meus irmãos, essa relação que há da primeira leitura e do evangelho dito pelo próprio Cristo, quer dar a mesma mensagem, só que Elias parece ser um mestre muito mais condescendente do que Jesus. Elias permitiu que Eliseu fosse se despedir, né? Nós vimos, ele fez um churrasco lá de 2 bois, né? Queimou, usou a lenha do arado. Jesus não. Jesus vem dar um passo nesse chamado, fala: olha, o chamado ao serviço do reino é radical. Se você quer vir comigo, se você quer me seguir, tome uma decisão imediata e venha. E assim, meus irmãos, eu convido a todos aqui para que a gente ponha a nossa atenção no que nós vamos refletir agora. Eu penso que é a riqueza dessa noite. Jesus também pensou assim, porque essa segunda obra de misericórdia, perdoar as ofensas, está presente na oração que ele nos ensinou, na oração do Pai Nosso. Nós sabemos disso, e tem alguns detalhes que são muito importantes a gente perceber, para que isso caia no nosso coração. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, em primeiro lugar, ele ensinou a rezar de uma maneira plural, não singular. Tanto é que se repete por 10 vezes na oração, o plural nosso, nos, nossas. Olha, o único que podia chamar a Deus de meu Pai era ele, e ensinou a chamar Pai Nosso. Então nós precisamos olhar o outro, e agora a gente precisa ver o perdoar as nossas ofensas. Nós sabemos que no Pai Nosso tem 7 pedidos. 7 significa tudo, nada do que precisamos fica fora dessa oração. E olha que nesses 7 pedidos, o único que vem até acrescentado por uma promessa é quando pede o perdão das ofensas. Como é que nós rezamos? Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu irmão e minha irmã, se você não estiver decidido a perdoar, não peça perdão a Deus, porque Ele não vai ouvir. Está escrito, Ele ensinou. E assim, nós precisamos ir compreendendo. Perdoar não é esquecer. É difícil perdoar, eu tenho certeza disso. Todos nós aqui já tivemos situações, e várias vezes na vida, em que precisamos de perdoar. Sabemos que não é fácil não, mas perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, mas lembrar com amor, lembrar com amor cristão, lembrar com misericórdia. Essa palavra que esse ano está sendo tão forte para nós, tem um significado que nós sabemos e nunca é demais lembrar. Misericórdia é pobreza e coração, é cobrir a necessidade do outro com amor. Porque o que é perdoar? Se não é a gente relevar a fraqueza do outro, e lembrar que nós muitas vezes também fraquejamos, e precisamos de sermos perdoados pelo outro. Olha, eu fiz algumas anotações aqui, que eu não queria que passasse em branco, e quero partilhar com vocês. O perdão leva tempo, exige esforço, dói, parece aumentar a ferida, necessita de persistência, mexe com a área machucada, incomoda e cansa. Mas cada um desses passos é uma gota divina para a libertação de nosso coração. Olha, meus irmãos, tenhamos a certeza, aquele que não dá o seu perdão é quem mais sofre,
é quem carrega o peso. Porque muitas vezes a pessoa que nos ofendeu, nem tem consciência disso, nem sabe que nos machucou, mas a gente fica guardando, a gente fica alimentando aquilo. E olha, perdoar tem que ser uma decisão do coração. Perdoar não tem muito a ver com sentimento, tem mais a ver com a vontade. Falei, eu quero perdoar. Perdoar é uma palavra dupla. Vem de perímetro, vem de abrangência grande. E doar? Doar é sinônimo de amor. Doar é dar-se, é gastar-se pelo outro, é consumir-se. Então perdoar é isso, é dar-se de uma maneira muito grande, que eu não carrego mais dentro de mim aquele peso. Eu sou o primeiro beneficiado quando eu perdoo. E olha, perdão é uma decisão unilateral, de um lado só. Eu não necessito que o outro reconheça que errou. Eu não necessito que o outro me peça desculpas. Não, eu decido, eu tomo a decisão. Eu quero perdoar toda e qualquer situação. Eu não quero carregar no meu coração essa mancha, esse peso. Tenho certeza disso. Foi isso que Jesus Cristo ensinou no Evangelho. Aquele que perdoa como Ele fez, não carrega peso nenhum. Uma coisa que é muito importante, e muitas vezes talvez nós proferimos essas palavras, ou já ouvimos das pessoas que convivem com a gente. Olha, eu te perdoo, mas que seja a última vez, hein? Presta atenção. Isso não é perdão. Olhemos para Jesus no Evangelho. Pode chegar na sua casa. Eu já fiz o exame de casa para você. Eu fui lá e procurei. No Evangelho inteirinho. Jesus não faz pergunta do passado de nenhuma pessoa. Nunca perguntou. Maria Madalena chegou, ele não falou, não, mas por que você fez isso, hein, minha filha? Tanto pecado, hein? Você precisa de fazer uma cura interior, fazer uma regressão. Não. Ele falou assim, levanta-te, vá e não peque mais. Para ninguém ele perguntou, olha, o que você fez no passado, Pedro? Você tem esse coração tão duro? Não. Não tem pergunta do passado na boca de Jesus para ninguém. E tem sim muitos relatos de encontro dele com pessoas muito pecadoras. E o perdão do Cristo, ao qual nós somos chamados a imitar, é o perdão incondicional. Eu perdoo. Eu decido perdoar. Primeiro porque eu estou procurando ser Cristo. A isso que eu sou chamado. Ser cada dia mais santo. Ser cada dia mais digno de levar o nome de cristão. Imitar o Cristo é imitar o perdão que Ele deu para tantas pessoas. O perdão é o começo de um novo tempo, não a conclusão de uma história de desamor. Olha, meus irmãos, pode ser que tenha situação na vida que seja impossível continuar a conviver com a pessoa com a qual ela precisa de receber o seu perdão. Mas ainda nesses casos, eu preciso de perdoar completamente. Sabe o dia de hoje que nós estamos vivendo aqui nessa noite? É a primeira noite do resto das nossas vidas, de cada um aqui. O que já passou, está lá, não volta mais. O perdão não tem o poder de mexer no passado, mas tem que ter os olhos no presente e voltados para o futuro. Isso é perdoar. É deixar aquele peso lá atrás. Eu não posso mudar aquilo. O que já passou, passou. Eu tenho que viver um tempo novo. O primeiro dia que resta para me viver na minha vida. O amanhã eu não sei se virá. O futuro a Deus pertence. Não é uma verdade? Eu tenho hoje. Eu tenho o agora diante de Deus. E agora eu sou chamado a perdoar. Só existe um jeito de perdoar, já que o tema hoje é perdoar as ofensas. Eu preciso me deixar ser revestido pelo coração misericordioso de Jesus. É o exemplo que eu falava agora há pouco a ser imitado. Não tem outro jeito. Se eu não colocar o rosto de Jesus no rosto daquele irmão, daquela esposa, daquele filho, daquele pai, daquela pessoa que precisa do meu perdão, eu não vou conseguir perdoar completamente.
O único jeito que tem. Deixar o amor de Jesus vir até o meu coração e fazer morada, e eu olhar no rosto do meu irmão e ver o rosto do próprio Cristo. Senão não consigo perdoar. Meus irmãos, nós temos exemplos na própria Escritura, exemplos de perdão. No Antigo Testamento, todo mundo aqui conhece a história de José do Egito. Não era para ele ficar com rancor danado daqueles irmãos? E olha o poder de Deus acontecendo na vida de José. Eles tentaram matar ele, e quando não conseguiram, venderam ele. Mas se tornou bênção na vida de José. Ele caiu nas graças do faraó, conhecemos a história. Se tornou o segundo homem do reino, poderoso. E a vida, nas voltas que o mundo dá, fez com que os seus irmãos o encontrassem no trono, no alto cargo, precisando dele sem saber que era ele. Mas José sabia. José viu e reconheceu eles imediatamente. O que é que ele fez? Preparou uma armadilha para eles. A vingança às vezes parece ser mais justa do que o perdão. Mas José perdoou. José retirou-se para o seu quarto e debulhou-se em lágrimas, se pôs a chorar diante do Senhor. Voltou, encontrou os irmãos e comunicou a eles o seu perdão. Falou: olha, não sofram com isso. Eu não os quero mal porque vocês tentaram tirar a minha vida e nem porque me venderam. Deus usou isso para que através dessa situação, isso se transformasse em vida e bênçãos para muitas pessoas. Olha a graça de Deus. Confiemos sempre no poder infinito e na graça que Deus pode tirar o bem de qualquer situação, ainda que ela pareça ser muito má. Um outro exemplo que existe na Bíblia, esse que eu falei agora é do Antigo Testamento, tem o outro do Novo Testamento. Qual que é? O maior exemplo de perdão que há. É só a gente olhar para a cruz de Cristo. E sabemos que lá do alto da cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Quer lição maior do que essa? Sendo morto, agonizando, e ainda fazer uma oração de perdão. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que o perdão de Deus é infinito. E aí nós podemos refletir também, para aprender a perdoar sempre, com o nosso padroeiro paroquial. Ele chegou, como ele sempre era bem temperamental, né, vamos dizer assim, do nosso Pedro, achou que já estava exagerando. Ah, meu Jesus, e meus inimigos quando pecarem contra mim? Eu devo perdoar até 7 vezes? Achando que era muito. Jesus: não, até 7 não, mas eu te digo até 70 vezes 7. Quer dizer, sempre, infinitamente. Então, quando você precisar de perdoar a sua esposa, e a sua esposa precisar de perdoar você, marido, ou qualquer pessoa, em qualquer relação interpessoal, lembra da cruz de Cristo, lembra do ensinamento que ele deu para Pedro, e perdoa de novo. O perdão nos ensina a como relacionar com o nosso passado. O perdão nos ensina a sermos bondosos, como nos ensina Paulo, sermos compassivos, sermos mais mansos, sermos mais humildes. Enfim, nós aprendemos do próprio Cristo a exercer o nosso perdão para que possamos assim sermos melhores cristãos. Amém?